Estados Unidos confiante na vacina contra o Covid-19. Angola registra 49 casos nas últimas 24 horas. Ex-namorado atropela sua ex e termina em morte. Tiago Azulão volta ao Petro de Luanda e os adeptos caem em delírio. Estes são os destaques semanal. Em estúdio temos um pedagogo, um estudante de Direito e um teólogo. Vamos analisar o momento atual da IURD cá em Angola e também no Brasil. Sorrera Domingo, diante desse momento que a Igreja Universal está a viver cá em Angola, qual é a sua opinião? Primeiramente, quero agradecer pela oportunidade que me é concedida. Na verdade, é um assunto muito importante, pois trata-se de vidas humanas. E quando falamos de cristianismo, temos a tendência sempre de esperar a harmonia, a alegria, a felicidade das pessoas que estão envolvidas. Na verdade, é uma situação que me entristece, porque é uma religião que tenho acompanhado, enfim, e vidas também. E para que haja uma harmonia na própria sociedade também é preciso que a igreja seja uniformizada naquilo que é a sua conduta social. Mas antes quero falar também sobre a questão de julgamento, para que as pessoas não tenham a tendência de pensar que nós estaremos a julgar. Em Mateus 7, versículo 1, traz um assunto que muitos têm parado por aí e fala sobre o julgamento. Diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. E muita gente para por aí. Mas o texto mais abaixo vai nos apresentar que nós não devemos julgar quando nós cometemos os mesmos erros ou erros piores. Por isso que ele fala que você assim é hipócrita. Tira primeiro o cisco que está nos seus olhos. Então, mas em João 7:24, ele diz que nós não devemos julgar segundo a aparência, mas devemos julgar segundo a justiça. Ou seja, o que estamos a fazer não é pecado. Não, nós devemos julgar sim, porque é através do julgamento que conseguiremos discernir o bem do mal. Então, é uma situação que me entristece e muito. A mesma pergunta direciono ao Luciano. Bem, primeiramente agradecer pelo convite, em seguida saudar os meus amigos, ou seja, os meus colegas do painel. Quanto à questão que é me colocada, antes de entrar na questão em questão, gostaria de ir ainda naquilo que é a própria origem ou a própria geografia da Igreja Universal. Queremos de igual modo, a princípio, dizer que a Igreja Universal foi fundada em 1977, isto é, no Brasil, propriamente no estado do Rio de Janeiro, pelo Bispo Macedo. E queremos de realçar que esta Igreja Universal, no nosso país, existe há mais de 28 anos, o que quer dizer que foi fundada no ano 1992. Bom, quanto à questão, sabemos muito bem que igrejas existem para o bem, não só para o bem espiritual do homem crente, mas sim ajuda na orientação e na moralização da própria sociedade. Quanto ao Estado, sabemos muito bem que temos os dois Estados envolvidos neste conflito, que envolve a IURD. Aí vamos invocar o Estado brasileiro, o Estado angolano. Digamos, a princípio, que o Estado brasileiro é um Estado federal, o que quer dizer que é um Estado constituído por vários Estados, um país constituído por vários Estados. Já Angola é um Estado democrático de direito, ou seja, a democracia pertence ao povo. À luz do artigo 3 da Constituição da República, diz que o Estado angolano é um Estado soberano, o que quer dizer que a soberania pertence ao povo. Todavia, a situação da IURD
envolve a população angolana. Porque em termos de direito, vamos dizer que as instituições, ou seja, os patrimônios existentes em Angola, que dizemos que são as igrejas, da Igreja Universal, são do direito angolano. E no âmbito da aplicabilidade da lei, aplica-se a lei angolana, não a lei de outros países. Por quê? O litígio está a ocorrer aqui em Angola, realmente. Enquanto o que eu acho, estão a pedir a justiça. Sabemos muito bem que a justiça é dar a cada um o que lhe é de direito. Mas lá cá não estamos a nos referir da justiça, né? Da justiça divina, mas da justiça humana. Aquela que o Platão disse, que a justiça é dar a cada um o que lhe é de direito. Naquilo que eu entendo é que ambas partes houve ferimentos. Por quê? O Estado angolano, por via da sua instituição, que vem a ser a cadeia televisiva, TPA, que é uma televisão pública, também feriu alguns princípios que, no decorrer da nossa conversa, que irei divulgar. Mas, para começar, gostaria de ficar por aqui ainda. Obrigado, Sorreira, e obrigado, Luciano, pelo vosso parecer. A mesma pergunta eu dirijo ao José Marques. Ok. Saudações a todos os telespectadores. É tão importante estar aqui, profícuo, para debatermos acerca do momento alariante da Igreja Universal IURD. Nós devemos saber que a Igreja é uma instituição social. Sendo assim, ela existe para dar esperança, para consolar as pessoas. Ela existe para causas nobres, ela existe para justiça social e, quiçá, para a moralização. Sim, tendo em conta este momento tão escrupuloso que a sociedade angolana, e não só como a sociedade mundial, está a viver, a Igreja Universal tem feito um grande trabalho na sociedade, naquilo que é a união das famílias e dos jovens angolanos. Então, o Estado angolano é um Estado soberano. Há dias atrás vimos a reportagem na televisão em que a ministra da área social, ministra do Estado para a área social, a Carolina Cerqueira, dizia que nós não vamos simplesmente defender o Estatuto do Cidadão Angolano, nós vamos defender também o Estatuto do Cidadão Brasileiro, porque ainda há muita tinta preta a girar aqui. Não só simplesmente os cidadãos brasileiros que tenham cometido crimes. Se calhar, nós também devemos olhar para a nossa versão, falo isso como angolano, que também, se calhar, os angolanos também tenham cometido crime, por isso também terão que se responsabilizar criminalmente. Então, desta feita, eu termino por aqui e vamos dando outros subsídios em função da nossa temática. Obrigado, José Marques, pelo teu parecer. Foi muito proveitoso e o canal agradece. Sorreira Domingo, qual a principal função dos mensageiros do Evangelho à luz da Bíblia? Qual a principal função deles? É uma pergunta muito interessante. Indo para a própria Bíblia, ela responde. Em Marcos 16, verso 15, nós encontramos uma orientação feita por Jesus, ele que é o líder. Diz assim, Marcos 16, verso 15. Disse-lhe, indo por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Primeiramente, vamos partir pelo ponto de nome cristão. O nome cristão foi um nome que não partiu dos próprios cristãos. Ou seja, as pessoas olhavam para aqueles que seguiam a Cristo, a forma como viviam, o seu proceder, o seu falar, representava Cristo. Assim como por intermédio da Bíblia, nós vamos ver que Pedro, só pela sua conduta, ele foi conotado como alguém que seguia a Cristo.
Ele negou 3 vezes, mas as pessoas olhavam para ele, não, a tua forma de olhar, a tua forma de falar, você parece Cristo. Então, o nome de cristão surge em função do comportamento, não por aquilo que as pessoas falavam. Ou seja, ser cristão está mais do que falácia, mas sim em procedimento, até nos mínimos comportamento. Agora, quanto à função, na verdade, Jesus diz que para os cristãos devemos levar essa mensagem às pessoas que têm sede da palavra de Deus. Jesus veio para nos remir do pecado. Não só do pecado, veio para nos salvar do mundo, nos dar harmonia, nos dar felicidade em meio a um mundo corrompido. Agora, essa toda a situação que estamos a viver, tem se levantado a situação que parece que os brasileiros são os únicos culpados da situação que se vive. Na verdade, também eu noto que os angolanos também são culpados. Porque a partir do momento que eu sou pastor e o meu salário começa a depender de percentagem, isso não é trabalho de Cristo. Porque se depende de percentagem, significa que eu tenho que fazer um trabalho que leva as pessoas a darem mais. E não é a base do cristianismo. O cristianismo não é prata nem ouro. Porque muitos deles começaram a pregar o evangelho da prosperidade, prometendo o céu na terra. Então, para ter mais percentagem, fazer com que as pessoas deveriam dar mais. Mas vemos que Jesus nem carro tinha. Jesus era humilde de pensamento, humilde de conduta. Então, como cristão, devemos levar a mensagem e representar Cristo. Porque a maior necessidade do mundo hoje não é falar sobre Jesus. Porque falar de Jesus muitas denominações falam. Mas a maior necessidade do mundo hoje é viver Cristo na primeira pessoa. Onde a mensagem e o mensageiro andam em conformidade. E o que mais me entristeceu também foi o facto de saber que o líder, ele amaldiçoou amaldiçoou o povo angolano ou os pastores angolanos, que é algo que me entristece. Porque quando nós vemos a conduta, por exemplo, de Moisés, ele levou um povo rebelde de cabeça até os pés. Aquele povo era rebelde em demasia. Moisés dava a orientação que Deus mandava e o povo não cumpria. Mas ainda assim, quando Deus decidiu acabar com aquele povo, é o líder Moisés que olha para Deus e diz que não. Se o Senhor fazer isso, que risque o meu nome no livro da vida. E isso é que é líder, não o chefe. Líder é esse que é capaz de morrer pelas suas ovelhas. E uma palavra que deve nos confortar é que ninguém amaldiçoa aquele que Deus abençoou. Então, como cristão, levar a mensagem e representar Cristo. As pessoas devem... Ferreira Domingo, pela sua abordagem. Sendo assim, passarei para o Luciano. A seguinte questão: sendo Angola um Estado laico, como reagir a esta realidade? Bom, sendo Angola um Estado laico, como reagir mediante esta situação? Bom, na verdade, o artigo 10 da Constituição da República de Angola diz que o Estado angolano é um Estado laico que respeita a liberdade de escolha religiosa, ok? Mas nós aí queremos invocar de antemão o artigo 12º, que diz que fala da liberdade de imprensa, que diz que cada cidadão tem direito de expressar os seus interesses na imprensa, mas desde que não haja censura, que a justiça que não seja parcial, que seja imparcial, tal como tem se verificado aqui em Angola, que a justiça tem sido muito imparcial. A TV Record também mostrou isso. Porque quando se faz uma determinada entrevista, deve-se haver as partes. Que não haja censura, tal como o artigo 12º da Constituição da República diz. Que não haja censura. Então, que haja mesmo a intervenção do Presidente e da Assembleia Nacional. Ok, da Assembleia Nacional. À luz do direito privado, que caso o direito público, o direito privado, que é o nosso direito angolano, não conseguir resolver este conflito, este litígio, não é verdade? Então,
o direito público, que vem a ser o direito internacional, venha a resolver. Por quê? Porque, à luz do artigo 10º, na sua linha E, diz que o Estado angolano é um Estado soberano. Então, nas relações internacionais, os Estados devem respeitar, primeiramente, os direitos humanos que estão envolvidos aí. Muito obrigado. Vamos continuar. Sim. José Marques, nepotismo, racismo e amiguismo são as causas principais dessa revolta. Por que só agora esse manifesto por parte dos pastores angolanos? Ok, muito obrigado. Eu vou dar acréscimo naquilo que foram as premissas do nosso exímio, aqui o Ciano, que desde os tempos longevos, Angola e Brasil já tiveram boas relações e são tidas como países irmãos. Então, desta feita, as alegações que têm surgido odiernamente, é necessário que, eu sugiro que os dois Estados cheguem a um convênio. Chega a um convênio porque estão a pôr em causa as relações diplomáticas e isso não é razoável para os dois Estados. Porque quanto ao racismo, quanto ao nepotismo, quanto ao tal amiguismo dentro da religião, isto aqui é alarmante. É alarmante porque eu ainda penso, naquela discussão que tivemos há pouco tempo, que houve passividade por parte dos próprios angolanos em aceitar alguns princípios que foram emitidos pelos próprios brasileiros. E ainda há duas alas, porque há angolanos, há certos pastores ou bispos que concordam com essas alegações dos brasileiros. E há brasileiros que também concordam ou que defendem certos angolanos. Então, é por isso que talvez essa toda euforia. Outra coisa que nós devemos ter em conta é a guerra pelo poder. O que está em causa é a guerra pelo poder, é a guerra pelo patrimônio. A Igreja Universal é uma igreja rica. Vamos falar rica em termos de patrimônio e em termos financeiros. Então, para que os dois lados, nós devemos saber que a igreja não existe simplesmente para evangelizar, mas a igreja existe para encorajar, para causas nobres, para ajudar na própria moralização dos indivíduos. Então isso também está a pôr em causa a crença do próprios indivíduos, do próprios aderentes à igreja, e não só. E eu acho que os dois Estados devem jogar um papel fulcral para a resolução dessas ações repugnantes. Ok, muito obrigado. A mesma questão eu passo para o Sorreira Domingos. Nepotismo, racismo e amiguismo. É uma situação complicada e a pergunta é muito importante, porque só agora? Né? É sabido que quando nós fazemos parte de uma organização e quando somos principiantes, não temos um conhecimento profundo de como as coisas acontecem. Por exemplo, eu como cidadão não sei como é que as coisas ocorrem na Assembleia, como é que as coisas ocorrem, por exemplo, numa governação provincial. Isso saberei à medida que eu vou fazendo parte dessa organização. E como todas as denominações, existem cristãos verdadeiros, pessoas que na sua inocência adoram a Deus em espírito, em verdade. Em todo tipo de denominações existem essas pessoas. Razão pela qual é normal ver hoje pessoas que se levantem mostrando descontentamento em função daquilo que tem sido o andamento da própria igreja. Porque eles vão comparando, porque para o cristão o padrão é a Bíblia. A igreja nunca deve estar acima da Bíblia. A igreja deve andar em função da Bíblia, porque a Bíblia, na verdade, é o guia, é o padrão que Deus nos deu. É como um catálogo que depois de um carpinteiro fazer uma peça, ele entrega para montar esse catálogo. Então nós seremos bem montados,
bem dotados se nós colocarmos a Bíblia em primeiro lugar. Então, eles têm visto que, por exemplo, para ocupações mais importantes, têm sido dados a cidadãos de nacionalidade brasileira. Isso é que eles alegam. E têm visto que o angolano nunca tem uma responsabilidade maior. Por exemplo, dizem que quando vem a existir uma igreja nova, é o angolano que passa em frente. E quando a igreja começa a ter muitos membros e a questão de dízimo e oferta estar a se multiplicar, aí vem um brasileiro que toma conta. E são coisas recorrentes que eles viram que o barco não estava a ser bem levado. Por isso que ele fala muito do racismo, porque eu até não gosto de falar muito de racismo. Para mim é algo muito incoerente, porque para mim não existe racismo, talvez corismo, que tem a ver com cor, né? Porque racismo nos apresenta várias raças, isso não existe. Só existe raça humana, agora existem cores diferentes, assim como temos alturas diferentes, corpo de tamanho diferente. Então, só agora porque isso é normal. Por exemplo, o que aconteceu com a Igreja Católica, o caso do Lutero, que mais tarde se levantou contra a Igreja e reivindicou algumas coisas. Então, à medida que eles vão conhecendo, então vão vendo que algumas coisas que foram ensinadas não estão de acordo com a Bíblia. Então, se eu sigo a Deus, sigo a Cristo, e não estou a andar em conformidade com a palavra dele, então não estou certo. Então vamos falar ao líder para ver se muda. Só que a intenção, o objetivo do líder nem sempre está em conformidade com aqueles que o seguem. Razão pela qual vemos que há esse conflito. E é notável, por exemplo, que vemos que em termos de ações sociais, a Igreja Universal praticamente não tem. É mais igreja. E também por causa do tipo de evangelismo que eles levam, que é a teoria da prosperidade, né, que colocam o céu na terra e apresentam que, por exemplo, a Bíblia fala, Jesus diz que no mundo tereis aflições, mas ele diz, não, você não pode ter aflição. Se você tem aflição é porque alguém está te fazendo mal. A pessoa não pode ficar doente, não pode morrer porque alguém está a fazer mal. Então, todas essas contradições, quando vão vendo a luz da Bíblia, vão dar conta que as coisas não estão certas, por isso se levantam. Muito obrigado, muito obrigado. A mesma pergunta eu direciono ao Luciano. Nepotismo, racismo e amiguismo são as causas principais dessa revolta. Por que só agora por parte dos pastores angolanos? Bem, há um adágio que diz assim: a supremacia do ter nunca pode passar do ser. E quando a supremacia, não é verdade, do compreender, passar do acreditar, aí estaremos nos fins dos tempos. Naquilo, eu devo dizer que falta de cultura, de leitura, falta de cultura jurídica. Porque nós devemos aprender, o ilustre aqui invocou Martinho Lutero. Nós devemos aprender com os erros dos outros. Os erros dos outros devem nos servir como experiência. Não é verdade? Por quê? Porque o Martinho Lutero ratificou o erro que existia na Igreja Católica, que se fazia. Por intermédio de quê? De leitura. Leu a Bíblia. Antes não conhecia, porque a Bíblia também diz que conhecerás a verdade e a verdade te libertará. Antes não conhecia. Então, lendo acredito que as pessoas que aderiram à Igreja Universal são acadêmicos, são quadros, são doutores. Eu não acredito que eles não tenham nenhum conhecimento científico. Nunca leram do Martinho Lutero, nunca leram Mahatma Gandhi. Essas grandes figuras da humanidade, nunca leram. Por quê? Porque quando você vai para uma determinada instituição, deves conhecer o realismo de lá. Se vai jurar ou não. Nossos irmãos juram perante as igrejas. A proliferar, principalmente aqui em Angola, eu tenho dito assim, a desorganização do Estado angolano. Há uma grande desorganização no nosso país. Por quê? Nós não podemos tocar na mesma tecla a cada dia que passa, a cada tempo, a cada ano que passa. 4 anos atrás que vivemos uma situação da luz do mundo. É imperceptível, 4 anos. O Estado não fez nada. Hoje em dia surge a proliferação das igrejas. As igrejas vão surgindo. Hoje em dia temos a situação
da Igreja Universal. Acredito-se naqueles tempos, antes de aderir à igreja, tinham que conhecer os nossos pastores, os nossos irmãos, tinham que conhecer como é que é regida a Igreja Universal. Acredito que essa vasatominha existe desde a origem da própria Igreja Universal. Existe desde a origem da própria Igreja Universal. Por que não leram? Por que não? Hoje em dia o mundo já está globalizado, já está desenvolvida. José Marques, em tudo que foi analisado aqui, qual é a tua conclusão? Ok, e de tudo que se abordou aqui neste panorama, primeiramente o tema é muito sugestivo e se for para terminar aqui com o nosso subsídio, não será hoje. Isso vai nos levar muito tempo. Então eu sugiro que aos dois estados haja negociação, porque para que não haja lesados, porque se não houver negociação, então as causas diplomáticas estarão mesmo em vigor. E isso não se trata de uma instituição que não envolve, né, o cristianismo, não. Isso trata-se de uma instituição social que está ligada ao cristianismo. Então a igreja não serve para promover conflitos, a igreja serve para promover o amor e, quiçá, ligar a união entre as pessoas. Luciano, estamos agradecidos por te ter aqui. Desde já, gostaríamos que deixasses a tua opinião, em gesto de conclusão, de tudo que foi rebatido aqui. Bom, em gesto de conclusão, vamos esperar os desfechos final, que já tomamos conhecimento, que já está na PGR, para que a PGR possa dar o veredito final. E o conselho que eu dou vai para a população angolana, que detém o poder soberano, que tem mesmo que vigiar, porque a Bíblia diz que vigiai, tu não sabes, porque não sabes a hora nem o dia. Então deves estar atento para não aderir a qualquer denominações que tenham fins lucrativos. Ok? E gostaria de agradecer pelo convite e dar-vos a coragem para que possam continuar a promover esse tipo de atividade, uma vez que a sociedade namibense precisa tanto. Muito obrigado. Domingos, muito obrigado por ter aqui. Qual é a sua conclusão diante de todo o aparato que foi debatido aqui? Muito bem. Na verdade é um assunto muito importante e a palavra de Deus diz que meu povo se perde por falta de conhecimento. Mas hoje temos a oportunidade singular de estudar a Bíblia e poder conhecer mais. Na verdade, a ignorância pessoal ou a decisão pessoal em não querer estudar é que tem trazido essas dificuldades. Por exemplo, em Isaías 8, verso 20, diz assim: a lei ao testemunho. Se eles não falarem de acordo com esta palavra, é porque nenhuma luz existe neles. Ou seja, todo líder que surge, dizer que é seguidor de Cristo e apresenta essa verdade, se não falar de acordo com a Bíblia, é porque não há luz nessas pessoas e nós não devemos dar ouvido, porque a base é a lei e devemos deixar de ser cristãos interesseiros, aqueles que só lembram de Deus quando precisam de algo. É problema ter dificuldade na vida, mas nós devemos simplesmente adorar a Deus em espírito e em verdade e que busquemos a cada dia. Obrigado. Ok, boa tarde, eu sou Luciano Mungonena. Podem seguir-me ao Facebook, meu nome é Luciano Mungonena. No WhatsApp, podem usar o número 949-82-81-35. Dizer que estaremos disponíveis para os próximos debates, para defender as nossas posições com maior coerência e sabedoria naquilo que a gente diz. Obrigado. Quem vos fala é José Marques, podem seguir-me no Facebook, tenho uma página Aprender a Falar Francês Fácil, lá onde posto as minhas dicas, os meus posts relativos ao ensino da língua francesa. E meu nome do Facebook é José Marques Josimar Arqueado. Foi profícuo estar aqui nesse debate com os meus caríssimos, dotado de sapiência, e gostaríamos que a próxima vez os debates fossem mais explosivos. Obrigado ao Destaque Semanal.
Olá pessoal, Sorreira Domingos. Dizer-vos que vocês podem me seguir através do Facebook na página Minutos de Restauração SD. Lá teremos todas as dicas suficientes para alimentar você. E também podem nos encontrar também com o mesmo nome, Sorreira Domingos SD, no Facebook, no WhatsApp, já estará a passar aqui no... Olá pessoal, nós estamos agradecidos para todos aqueles que assistiram ao nosso vídeo. O tema em questão foi o momento atual da Igreja Universal do Reino de Deus. Tivemos convidados que souberam lidar com o assunto. Subscrevam o nosso canal, partilham, comentam, espalham para o mundo. Destaque semanal, a marca que marca toda a geração. Nós viemos para ficar. Sagrado.